Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na palavra de Romanos, versículo 8. Romanos, versículo 8. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, porque a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois vocês vivem de acordo com a carne, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, e por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Só até aqui. Estenda a mão para cá para me abençoar. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome, digno de honra, glória e louvor, Senhor. Pai, me anula por completo nesse momento, Deus, no qual vou pregar a tua palavra, Pai. Me abençoa, meu Pai, da cabeça à planta dos pés, Pai. Que não venha sair nada de mim, Pai, que não seja da tua vontade, Pai, que não seja dos teus altos céus, Pai. Então, meu Pai, me usa por completo, meu Pai. Fala para a tua igreja através da minha boca, meu Pai. Que viemos sair daqui, meu Pai, transformados, meu Pai, com a tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Paulo aqui nessa passagem, ele já inicia com ele já inicia com uma palavra muito bonita, né? Muito boa. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Se o Júnior passar ali para a parte, passar para o lado, a gente vai ver que ele já começa ali, né, de novo, né? Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito de vida libertou da lei do pecado e da morte. Mas a gente tem que ter cuidado com a Bíblia que nós estamos lendo. Se ele colocar aí em outra versão, na RA, por exemplo, vai estar da mesma forma que está ali. Mas se ele colocar na ARC, né, que é revisada e corrigida, a gente vai ler. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, bota na primeira, Júnior, logo no começo. Isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quando o Júnior passa, ela fala, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em algumas versões não tem essa parte. Grato ao meu pastorzão André, que me alertou, falou comigo ali atrás sobre essa passagem, que eu estava muito a fim de comprar uma outra versão, que eu tenho a versão da Thompson e tenho a versão da King James. Mas, por isso que eu estou trazendo isso aqui para a igreja, para que a gente se ligue na versão que a gente está lendo. Amém, igreja? Então Paulo vem falando com a igreja, ele vem falando para a igreja não viver na carne, mas viver segundo o Espírito. Que o Espírito de Deus que habita em nossas vidas, a gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Aqui, toda vez que eu vejo as passagens de Paulo em Romanos, em Timóteo, em Éfesos, me enrolei, perdão, ele vem sempre ensinando de uma forma um pouco dura, sim, mas é uma forma que é para a gente enxergar a nossa vida, de como anda a nossa vida espiritual. Se a gente está fortalecido na carne, aqui em Romanos ele fala em fortalecido da carne, em Colossenses ele fala buscar as coisas do alto e não as coisas da terra. E o que estamos fazendo com a nossa vida espiritual? O que estamos buscando de verdade? O que estamos fortalecendo? É a nossa carne ou é o nosso espírito? É o leão da carne ou é o leão do espírito? A gente precisa abrir nossos olhos referente a isso. Jesus está às portas. Olha tudo que vem acontecendo. Se a gente pegar o livro de Apocalipse, tudo vem acontecendo. É guerra, rumores de guerra, é a paz que vão dizer que estão trazendo para o mundo. Então Jesus está com a mão na maçaneta, a gente precisa olhar para o céu, buscar as coisas do céu. Buscar não é a gente olhar ali de vez em quando. A gente tem que buscar com o coração, buscar com vontade. Fortalecer o nosso espírito, não a nossa carne. Aí Paulo vem falando ainda lá no final, nós somos filhos de Deus. Realmente somos filhos de Deus. Em algumas passagens da Bíblia, relata que nós somos filhos de Deus. Mas a gente anda segundo o Espírito. Vamos lá. Em João 1,12. Vamos lá, a Bíblia nos garante isso. Pedi para o Júnior colocar. Mas todos os quantos receberam e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Não, agora, bota aí. 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Gálatas 3, do 26 ao 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Batizado, morte e ressurreição em Cristo. Eu lendo o livro de Colossenses, novamente eu preguei aqui no domingo, mas uma coisa me trouxe à cabeça. Colossenses 3,4, Júnior. Quando Cristo, que é a vida de vocês, Cristo é a nossa vida, aquilo ali é uma afirmação, e não podemos deixar essa afirmação de lado. Ele afirma em vários versículos que Ele é o nosso Pai, e afirma que Ele é a nossa vida.
em outro livro da Bíblia. Então precisamos, meus irmãos, precisamos com urgência fortalecer o nosso espírito com leitura da palavra, jejum, oração. Não tem outra forma da gente fazer isso. O mundo está aí fora gritando por uma palavra de Deus. E o que a gente está fazendo com a palavra que é pregada aqui nesse altar? O que fazemos com a nossa vida? Será que realmente nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus? Será? Porque a palavra diz: o que separa o Deus do homem é o pecado. Se nós pecarmos, Deus se afasta da gente. Tudo bem que Ele nos perdoa, mas Ele se afasta de nós. Se a gente sair pela rua, perguntar para qualquer ímpio, quem acredita em Deus, quem já ouviu um pouquinho da palavra, eles vão dizer que são filhos de Deus. Se a gente for na comunidade, perguntar lá para os traficantes, eles vão dizer que são filhos de Deus. Perguntar para as meninas que andam quase nua na rua, elas vão dizer que são filhos de Deus. Mas nem conhece o Pai que estão dizendo que são filhos. Conhece o Pai porque já ouviram alguém falar que Deus existe, mas não conhece profundamente o Pai. Não conhece nem o amor que Ele tem por cada um de nós. Se conhecesse, eles não estariam vivendo a vida que estão vivendo hoje em dia. Não é fácil. Não é fácil matar a carne todos os dias. Realmente não é. Nós cristãos precisamos matar a carne toda hora. Porque a própria palavra diz em 1 João 5,8 que o inimigo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ao derredor o tempo inteiro, jogando dardos em cima da gente, em cima dos cristãos, para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. Então precisamos nos firmar, precisamos fortalecer a nossa carne, precisamos buscar mais a Deus, para que Ele nos revista com toda a sua armadura. Lá em Efésios fala que protege até o nosso pé. As armaduras de Deus protegem até os nossos pés. Então precisamos vigiar o que estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Precisamos vigiar tudo o que é feito com a nossa vida espiritual, o que estamos fazendo, porque não tem jeito. Em 1 João já mostra que ele está ao derredor, bramando o tempo inteiro para nos dragar, para nos derrubar, para nos destruir. A palavra, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E não podemos permitir que ele faça isso com as nossas vidas. Nós que estamos na presença de Deus e ouvimos a palavra de Deus, é muito pior quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente fortalece a nossa carne e a gente deixa a nossa carne falar mais alto. Aí, eu venho sempre batendo nessa tecla. O dia tem 24 horas. O que estamos fazendo? O que fazemos no decorrer do nosso dia? Eu já ouvi pessoas falando: eu trabalho, eu preciso acordar cedo, fazer o café das crianças, depois me arrumo, saio para o trabalho, vou para a faculdade, faço isso, faço aquilo. Eu conheço 3 mulheres aqui nessa igreja. Foram ditas coisas aqui dentro que me fez refletir muito. Eu não lembro quem foi, que falou aqui no encontro das mulheres, das varoas, que se o dia tem 24 horas, que a Bíblia nos pede 10% do nosso dízimo, né? Que é o nosso dízimo. Se o nosso dia tem 24 horas, por que não dizimar o nosso dia também ao Senhor? Eu não sei, não me recordo quem a minha esposa falou que foi que disse isso aqui. Foi a Bianca? Então, foi a esposa do pastor Júlio, a Bianca. Por que não dizimar o nosso dia? E na célula, um outro dia, uma outra irmã também, ela falou que ela trabalhava muito, e até a irmã Juliana, ela trabalhava muito, ela não se dedicava muito, até que um dia deu um estalo nela, e ela falou: eu acordo às 6 da manhã para trabalhar, chego do trabalho, arrumo a casa, faço as minhas coisas, vou para a faculdade, cuido disso, cuido daquilo, quando vai ver, não tinha mais tempo para fazer. E ela começou a colocar o relógio dela a despertar às 5 da manhã, 1 hora antes. Que é a premissa que Deus pede.
E ela começou sempre remoendo, mas fazendo a vontade de Deus. E hoje ela falou que ela não precisa nem sequer do relógio despertar para ela acordar, para fazer o devocional dela com Deus. Então, se a gente não tem tempo, mas acordar umas 6 horas da manhã, coloca o relógio para acordar, para despertar às 5, que isso vai funcionar. Essa foi a Juliana. E a terceira mulher foi a minha esposa. Eu já dei esse testemunho aqui na vez que eu preguei até essa mesma palavra. Eu acordava às 3 horas da manhã, mas não era para orar, não era para ler a palavra, não era para nada. Era para pegar o meu celular e ficar em joguinho, fazer as missões do jogo. E fiquei muito tempo fazendo isso. E no decorrer disso, meu casamento ficou quase sendo destruído, que é o que a gente vê hoje. Se a gente for num restaurante, a gente vê casais, um no celular, o outro no outro, não tem mais diálogo. Não tinha diálogo entre eu e a minha esposa, não tinha nada, eu vivia enfurnado nesse celular, vivia com o celular na mão. E até o dia que ela virou e falou para mim: por que o tempo que você gasta no celular, você não gasta com Deus? Por que você não faz isso? A gente tem visto aí famílias sendo destruídas por causa do celular, por causa de tela, porque não tem mais aquele diálogo, não tem mais aquela intimidade nem entre marido e mulher. Imagina com Deus. Se a gente pegar o celular, tudo bem, para ler a palavra no celular, porque não consegue ler na Bíblia. Eu não consigo ler na Bíblia porque a letra diminuiu da Bíblia. Não foi eu que parei de enxergar, não, foi a letra que diminuiu. Então eu leio muito no tablet ou no meu celular, que eu consigo colocar a letra bem grande. Então a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Precisamos largar de lado e fazer as coisas de Deus. E hoje eu consigo. Hoje eu não preciso colocar nem o meu relógio para despertar, igual a irmã Juliana falou na célula. Eu não preciso nem colocar o meu relógio para despertar para fazer o meu devocional com Deus. Eu acordo às 3 da manhã e a hora que o Espírito Santo me incomoda, eu levanto, eu sento, ou eu saio do quarto para não incomodar a Fernanda do meu lado e vou fazer o meu devocional, vou ler a palavra, vou orar, vou jejuar, vou fazer o que for para Deus. E quando eu volto para o quarto, eu durmo e nada mais me incomoda para dormir. Antigamente eu tinha uma insônia, eu falava aqui na igreja, eu tiro pequenos cochilos durante a noite. Desde quando eu comecei a fazer isso, a minha noite tem sido direta. Só acordo para fazer o meu devocional com Deus e depois eu volto a dormir. Então que faça isso com a sua vida também. Acorde um pouco mais cedo, não tem tempo, acorde um pouquinho mais cedo, coloque o relógio para despertar, que logo em seguida não demora. O Espírito Santo já vai começar a trabalhar isso na tua cabeça, você vai começar a fazer no automático, você vai começar a acordar sozinho, fazer as coisas sozinho e orar a Deus e ter mais intimidade com o Pai, porque é isso que Ele quer, dessa forma que a gente fortalece o nosso espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que amam segundo o Espírito. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que Jesus fez, olha o que Deus fez por nós. Ele entregou o seu Filho, seu único Filho. Ele largou a divindade dele, veio como semelhança humana, com carne pecadora, mesmo que ele não tenha nenhum pecado, e sofreu o que sofreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. E hoje a gente pode viver em conformidade com o Espírito. Nós podemos
e nós temos acesso direto ao Pai. O véu foi rasgado de ponta a ponta. E por muitas das vezes nós tacamos Jesus na cruz de novo, quando pecamos. Tem uma outra mulher muito sábia que ela está lá atrás. Eu lembro uma vez, não sei se foi no primeiro ou segundo retiro, me veio à cabeça agora isso, que ela falou assim, ó: gente, eu fico imaginando o rosto de Jesus quando pecamos. Imagina como que Jesus deve ficar quando ele vê um filho que conhece a palavra, que está vendo recebe a palavra e que comete os mesmos erros constantemente. Imagina como fica Cristo na cruz. Como é que fica o rosto dele? Aquele homem que foi humilhado, foi dilacerado, foi enfiar uma lança nele, morreu por nós. No final ele falou: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Foi por mim. E hoje eu agradeço muito, porque eu sei de onde ele me tirou. Antes eu batia a cabeça para Satanás, eu era espírita. E hoje, pela glória de Deus, eu estou aqui na presença dele. E não tem lugar melhor para se estar. Vivi no mundo durante mais de 30 anos, batendo a cabeça para Satanás mais de 18. Eu estou há pouco menos de 7 anos na presença de Deus. E eu garanto a cada um, não tem nada lá fora melhor do que estar aqui na presença dele. Não tem lugar melhor. Aqui é o nosso lugar. O nosso Pai nos deu o poder de chamar ele de Pai, amigo. Então, irmãos, vamos despertar. A igreja de Deus precisa despertar, porque ele foi jogado na cruz do Calvário por mim e por vocês. Lembra da onde ele tirou cada um. Vamos fazer uma reflexão de tudo que Cristo fez, de tudo que está escrito aqui, porque isso aqui é o manual de vida que ele deixou para cada um de nós. Quem vive segundo a carne, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, porque não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo descreve aqui no versículo 5 ao 8 dois tipos de pessoas, dois tipos de homem: o velho homem e o novo homem. Dois tipos de mentalidade: mentalidade da carne, mentalidade do espírito. Qual mentalidade vamos querer ter? Qual delas? A pessoa não regenerada na carne, ela não é amiga de Deus. A própria palavra nos garante isso. Se nós não somos amigos de Deus, de quem somos amigos? Não tem outro. Ou é Deus ou é Satanás. De quem somos amigos se a gente não se regenerar da carne? De quem somos amigos? De quem queremos ser amigos? Agora vai a pergunta: de quem queremos ser amigos? Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu prefiro matar a minha carne todos os dias e continuar sendo filho, continuar sendo amigo de Deus. Porque se a gente fica na carne, a nossa carne, ela não se sujeita às leis de Deus, só quando estamos no Espírito de Deus. Aí sim, somos regenerados, estamos em Cristo, somos amigos dele. Precisamos agradar a Deus a todo tempo, para que ele nos reconheça como amigos. Amigos dele. Porque quem não é amigo dele é inimigo. A própria palavra diz isso aqui no versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se não agradamos a Deus, quem nós estamos agradando? Se não somos amigos de Deus, de quem somos amigos?
Está aqui no versículo 5 a 8, a palavra nos garante isso. Por isso que eu sempre bato nessas teclas quando a palavra diz o que a igreja precisa ouvir. 9. Entretanto, vocês estão sob o domínio da carne. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós cristãos precisamos viver numa nova esfera espiritual. Porque o Espírito de Deus que habita na nossa vida, se Ele habita na nossa vida, tudo que a gente faz precisa ser mudado. Se nós temos o Espírito de Deus, a nossa fala muda, o nosso pensamento muda, o nosso modo de agir precisa mudar, tudo em nossa vida precisa mudar, até o nosso vocabulário precisa mudar. Então, a gente precisa se revestir, porque a carne, a palavra mesmo diz em Gênesis, do pó viemos, para o pó voltaremos. Isso aqui não serve para nada. Para nada. Então a gente precisa viver numa nova esfera espiritual. Precisamos que o Espírito de Deus que habite em nossa vida, como está lá em Colossenses, Cristo é a nossa vida. Precisamos disso. Precisamos refletir sobre a nossa vida espiritual. Não temos mais tempo. Precisamos. Portanto, irmãos, estejamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aqui no 12 e no 13 ele garante para nós que nós temos o livre arbítrio para escolher aquilo que queremos fazer, aquilo que precisamos fazer. Escolha, irmãos. Escolha Cristo. Escolha o Espírito. Não escolha a carne. Troca hoje as vestes velhas pelas vestes novas. Precisamos fazer isso. Hoje a gente não tem mais tempo. Todo o ato pecaminoso do nosso corpo, o nosso corpo vai ser dilacerado. Nós não vamos ter mais esse corpo. Então, por isso precisamos viver em conformidade com o Espírito. A gente não tem outra escolha. Em Lucas 9:23, Jesus diz: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? O que é tomar a sua cruz para seguir Jesus? É matar a carne, é rejeitar o que a carne deseja. É difícil? É muito difícil, mas precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida, antes que Satanás venha e nos aprisione novamente no pecado que vivemos anteriormente, antes de conhecer a Cristo. Porque a única forma de nos libertarmos do pecado é através da palavra. A palavra de Deus diz: lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Pode estar limpo pela palavra que vos tenho pregado. Olha quanta coisa a palavra diz. A gente está limpo, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos livra do pecado. Eu mesmo tinha vários vícios. Tinha vício do cigarro, vício da bebida, vício de pornografia. E a única coisa que me libertou foi a palavra de Deus. Há 4 anos eu estou livre do cigarro. Há pouco mais de 4 anos eu estou livre do cigarro, livre da pornografia, livre de várias outras coisas que eu fazia antes de conhecer a Cristo.
E é como o pastor Rafa sempre fala, é no caminho. É só no caminho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. É no caminho que nós vamos nos libertar de todas essas coisas ruins que a gente praticava no passado. Então vamos seguir no caminho de Cristo, no caminho da vida, não no caminho da morte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Nessa parte aqui é a melhor parte de todas, quando Ele nos adota como Pai, como Ele nos dá o poder de chamar Ele de Pai, quando clamamos Abba Pai, quando deixarmos de fazer as coisas carnais, quando a gente se libertar do mundo, porque a gente precisa se libertar do mundo. Não é a gente, quando morremos e ressuscitamos em Cristo, o mundo saiu da gente. Nós saímos do mundo, então temos que tirar o mundo de dentro da gente. Eu vi uma passagem com um pregador falando na internet, assim, por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu dela. E ela olhou para trás e aconteceu o que aconteceu com ela. Então, irmãos, vamos nos libertar do mundo. Se tivermos de ir no mundo, vamos lá fora somente para resgatar vidas. Precisamos que Deus nos considere como filhos. Precisamos ser amigos de Deus. Ser herdeiros de Deus, ou herdeiros com Cristo. Foi como a irmã Mônica cantou aqui o último louvor. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o seu espírito. Então que seja hoje, irmãos. Cristo está te chamando, mate a sua carne. Não viva nela. Fortaleça o seu espírito. Para que lá no final Ele te chame. Vem, bendito Filho de meu Pai. Vem. Herde o que é teu por herança. Porque nós somos herdeiros dele. A palavra nos garante isso. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o nosso Deus.